Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. No capítulo 5 de Efésios, Paulo apresentou um modelo muito bonito de casamento para o povo de Deus. Dentro deste estudo de Efésios, veremos este modelo de casamento de forma resumida. Tenho em minhas mãos um bonito trabalho em madeira que um amigo missionário trouxe da África. Este trabalho talhado em madeira ilustra o plano de Deus para que o homem e a mulher sejam uma só carne. O que vemos aqui é um homem e uma mulher unidos por uma corrente de 5 elos duplos. Cada um deles tem uma argola na cabeça por onde passa a corrente que os torna um. Já vimos que Deus planejou que homem e mulher unam-se em casamento para se tornar um. Mas em que sentido que eles serão um? Jesus ensinou que Deus planejou para o casamento um relacionamento no qual 2 pessoas devem ser uma só em espírito, mente e corpo. É isso que está sendo ilustrado neste lindo trabalho. O fato da mulher e do homem possuir elos no topo de suas cabeças retrata que, de fato, antes de serem um, cada indivíduo é um com Cristo. Em outras palavras, eles devem saber o que é ser um em Cristo, nos lugares celestiais. Eles devem saber que é nas regiões celestiais que tem o dínamo necessário para ser um e seguir o plano de Deus para o casamento e o lar. Na verdade, de acordo com esta ilustração aqui nesta escultura, o relacionamento espiritual entre eles depende do relacionamento individual que cada um tem com Jesus Cristo. Mas e por que os elos são duplos? Para representar que o casamento é uma rua de 2 mãos. O primeiro elo no topo de suas cabeças é o elo do relacionamento espiritual. O relacionamento espiritual é o fundamento da unidade. O elo seguinte representa a comunicação. Existem muitos casais que dizem ao pastor: não existe mais comunicação entre nós. Isso é impossível. Sempre existe comunicação. A questão é saber o que o casal está comunicando. Mesmo que você não fale, você está comunicando alguma coisa, mas o que, hein? Uma vez uma senhora comentou comigo sobre seu marido. Ela disse: sabe, pastor, preciso ficar de ouvidos bem abertos quando ele não fala para ouvir o que ele está dizendo. Imagine, quando ele não fala. Isso porque mesmo sem dizer uma palavra, ele está falando alguma coisa. Ele está comunicando. Quando estudamos comunicação, concluímos que a comunicação é a ferramenta da unidade. A comunicação é a ferramenta que mantém a unidade no casamento. Se há boa comunicação, o casal possui a ferramenta que precisa para resolver seus problemas. Sem uma boa comunicação não tem jeito, não dá para resolver os problemas. Os problemas na comunicação do casal são como bactérias que se multiplicam no escuro, mas não resistem à luz. Quando você comunica, acende a luz e muitas bactérias morrem. E você consegue lidar com aquelas que não morrem. Mas, se não houver boa comunicação, os problemas vão se multiplicar cada vez mais, como bactérias no escuro. O próximo elo representa a compatibilidade. Compatibilidade tem a ver com valores. Compatibilidade é a evidência da unidade. Às vezes me pergunto por que certas pessoas se casaram. Não têm nada em comum. Elas não têm os mesmos valores, nem objetivos, nem estilo de vida. Como pastor, muitas vezes não consigo deixar de perguntar: como foi que vocês se juntaram? Em um casamento ideal, existe compatibilidade em vários níveis, o que demonstra a evidência da unidade no casamento. O elo do meio nesta corrente de 5 elos representa o amor.
Do ponto de vista bíblico, é o amor ágape descrito por Paulo em 1 Coríntios 13. Este amor é indestrutível, porque é incondicional, e irresistível, porque é inspirador. O amor ágape é um amor incondicional, despojado de egoísmo. O perfil bíblico do amor é aquele tipo que torna duas pessoas uma só. Uma das razões por que os casamentos acabam é o egoísmo. As pessoas não colocam Cristo nem seu cônjuge no centro de suas vidas. Estão sempre querendo saber o que o relacionamento tem para lhes oferecer. Se os dois iniciarem o relacionamento só recebendo, os dois acabam não recebendo nada. Eles precisam aprender a praticar o ensino de Jesus que diz: vale mais dar do que receber. Assim é o amor ágape que pode revolucionar a unidade do casal. O amor ágape é a dinâmica da unidade. O próximo elo representa a compreensão. A compreensão é o crescimento da unidade. O psiquiatra suíço Paul Tournier escreveu um ótimo livro intitulado Compreender um ao Outro. Sua tese é que existe uma diferença entre homem e mulher que, apesar de óbvia, precisa ser discutida. O homem precisa compreender como a mulher se sente e reage à vida. E a mulher precisa entender como o homem pensa, se expressa e adora a Deus. Será que ele adora a Deus da mesma maneira que ela? Conheço mulheres que acham que seus maridos não são homens espirituais porque eles não oram nem louvam com elas. A compreensão é muito importante. Em seu livro, o Dr. Tournier diz que se vocês pretendem compreender um ao outro, devem compreender a importância da diferença entre os sexos. Você precisa compreender a importância do passado na vida do seu cônjuge. Existem tantas coisas que você precisa compreender, mas o alerta máximo do seu livro é compreensão. Pedro recomendou aos maridos: sejam sábios no convívio com suas mulheres. Em outras palavras, sejam compreensivos com elas. A compreensão é o crescimento da unidade. O último elo é o elo da expressão física, a expressão de alegria da unidade. Este elo da unidade corresponde à relação sexual. O relacionamento físico entre o homem e a mulher é uma forma de comunicação. O sexo é uma forma de comunicação muito intensa. É através do sexo que o homem e a mulher expressam tudo que está representado nos elos da corrente da unidade. Resumindo, o elo no topo de suas cabeças representa o relacionamento deles com Deus, a unidade espiritual de cada um, o fundamento desta unidade. Os outros elos são comunicação, a ferramenta que mantém a unidade, compatibilidade, a evidência da unidade, amor, a dinâmica da unidade, compreensão, o crescimento da unidade e sexo, a expressão de alegria da unidade. Geralmente os problemas sexuais são gerados por falta de informação. Eu não estou dizendo que eles precisam ler mais livros sobre sexo. A questão é que o sexo é a expressão de alegria da unidade, da união e do entrosamento do casal. E muitos casais não têm essa união e não formam uma unidade. Eles não têm compatibilidade para expressar amor nem compreensão. Se estes elos entre o casal não existem, a relação sexual torna-se estéril, vazia. Essa escultura de madeira nos dá uma visão geral do tipo de relacionamento que Deus tinha no coração quando instituiu o casamento. Paulo nos trouxe esse ensinamento no capítulo 5 da carta aos Efésios, na divisão de aplicação. Compare esta passagem com outros textos bíblicos para conhecer o propósito de Deus ao criar o homem e a mulher e instituir o casamento, que é o fundamento do lar e a instituição mais importante do mundo. Outra ilustração que se encaixa muito bem na ilustração do relacionamento espiritual no casamento é a figura do triângulo. Imagine um triângulo com o homem em uma das pontas da base, a mulher na outra e Deus no topo. Quanto mais o homem e a mulher caminham em direção a Deus, mais próximo um estará do outro. Além de fazer uma aplicação do ensino desta carta no relacionamento entre o homem e a mulher, Paulo afirma nos capítulos 5 e 6 que essas verdades também devem ser aplicadas por senhores e escravos.
É claro que a escravidão está distante da nossa realidade, mas, sendo assim, podemos fazer uma aplicação desse texto para a nossa vida. Podemos aplicar todos esses ensinos no relacionamento entre patrão e empregado. Aliás, os ensinamentos do livro de Efésios podem ser aplicados em todos os relacionamentos de nossas vidas. Os filhos podem aplicar no relacionamento com seus pais, e os pais no relacionamento com seus filhos. Em outras palavras, Paulo está dizendo que todos estes princípios bíblicos podem ser aplicados no relacionamento com a pessoa que está mais próxima de você. Podem ser aplicados por aqueles que estão casados no relacionamento com seus cônjuges, pelas crianças no relacionamento com seus pais, no ambiente de trabalho pelos profissionais. Enfim, os princípios apresentados nesta carta são as capas para relacionamentos. Agora preste bem atenção. No capítulo 6, Paulo usa a expressão regiões celestiais. Ele usa de uma forma negativa. Poucas pessoas têm a noção de que o mundo espiritual tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Existem os espíritos bons e os espíritos maus. No capítulo 6, Paulo afirma que nossa batalha é uma batalha espiritual e que nós não vamos lutar contra carne e sangue, que seria mais simples. Nosso inimigo, o inimigo está no mundo espiritual. Este inimigo é citado com poderes e autoridades dominadores do mundo das trevas e forças espirituais do mal. Portanto, a única maneira de viver em triunfo é sendo vitorioso contra os poderes espirituais e colocando a armadura de Deus todos os dias para enfrentarmos as batalhas espirituais. Paulo estava na prisão quando escreveu esta carta aos Efésios. As cartas aos Filipenses, aos Colossenses, a Filemon e a segunda carta a Timóteo também foram escritas da prisão. Na primeira vez que foi preso pelos romanos, Paulo foi acorrentado entre 2 soldados romanos que revezavam turnos. E foi assim que ele escreveu aos Efésios, ditando para os 2 soldados. Quando Paulo falou sobre esta batalha, ele usou a armadura de um dos soldados romanos como exemplo. Ele diz que devemos colocar o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz. Paulo usa cada peça da vestimenta daqueles soldados para nomear as armas espirituais que devemos usar para representar o Senhor neste mundo. Devemos viver com um pé no mundo real e outro nos lugares celestiais. Esta é uma grande exortação para que combatamos na batalha espiritual não com nossas próprias forças, mas no poder do Espírito Santo. Paulo disse em 2 Coríntios que temos todo um arsenal de armas que pode ser usado nesta guerra espiritual. Nosso profundo desejo é que você seja vencedor. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.